Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja nessa noite. Jesus é bom, né? Jesus é bom, né? Que recepção maravilhosa, né, pastor? A paz do Senhor para a igreja. Eita, Jesus é bom, viu, irmãos? Depois de uma apresentação dessa, o pastor me deixou nervoso, viu, pastor? Costumo dizer que eu sou servo, viu, irmão? Viu do jeito que você é. Hoje eu estou feliz de estar aqui nessa igreja maravilhosa e quero dizer que a presença do Senhor, irmãos, é verdadeiramente neste lugar. Hoje eu cheguei um pouco, com as horas um pouco avançadas ainda, porque pastor, igreja, pensa numa luta para eu chegar até aqui. Só Jesus sabe, mas nós vencemos, porque tudo é para a honra, é para a glória de Deus. Não foi falado, meu nome é Carlos Filho, certo? Sou casado, uma esposa que Deus me deu, maravilhosa, a irmã Janiele. Temos 3 filhos, né? Temos o Caleb, de 10 anos, e temos uma promessa que Deus, Ele concretizou, irmãos. Nós tivemos o primeiro filho, aí passou 9 anos e não vinha mais nenhuma bênção, né? Nenhuma herança mais do Senhor. E a vida pastoral, irmãos, ela é árdua, ela é difícil. As lutas são grandes, são tremendas. Eu vendo aqui o pastor contando um pouco da história desse ministério, e a gente pode contemplar grandes coisas que o Senhor tem feito e realizado neste lugar. E com certeza é fruto de oração, é fruto de trabalho, foi muito choro, né, pastor? Muita prova, muita luta. E tem várias situações que a gente pode contar para a igreja. Mas, alguns anos, nós ficamos grávidos mais uma vez. Mas provem o Senhor da criança que estava sendo gerada, vamos dizer assim, não vim a este mundo. Mas Deus é tão bom, irmãos, Ele é tão maravilhoso, que quando a gente se aquebranta em sua presença, a gente pede algo a Deus. Se eu te disser que Ele manda bênçãos dobradas, aí veio, tá certo, o Israel e a Eva, um casal de gêmeos. Quem é que pode dar uma glória a Deus? Jesus, irmãos, Ele é maravilhoso, e o nosso coração, meu, da minha esposa, da igreja, se encheu de felicidade. Se o inimigo de nossas almas pensava que ia nos abater, ele perdeu mais uma vez. E a proposta para a noite de hoje foi nos dada, irmãos, da gente trazer um sermão ou uma reflexão da palavra do Senhor sobre a temática de vida eterna. E aqui o Ministério de Louvor, eu quero aqui dar os parabéns, proporcionaram uma adoração, irmãos, aqui genuína, a qual nós cantamos, sentimos a presença de Deus, e os louvores encaixando com a temática do culto, encaixando com a mensagem, e Deus falava no meu coração. Está vendo como é bom você orar e me pedir confirmação, porque eu estou contigo. Porque quando a gente sobe, irmãos, em um altar como este, para trazer o alimento para a igreja e sermos alimentados através da palavra do Senhor, a gente fica receoso, a gente fica nervoso. Se não for a presença de Deus em nossas vidas, nos fazendo como canal de bênção para cada um que está a me escutar, não sai nada, meu pastor. E eu orando ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra na temática que foi passada. Porque os irmãos ali, naquele ministério, com certeza oram e pedem ao Senhor o direcionamento
para a liturgia dos cultos. E eu não quero chegar naquela noite e se desviar do foco da oração e do propósito do pastor e dos irmãos que estão naquele regimento. Aí o Senhor me deu o tema: a vida eterna é o maior presente de Deus para a tua vida. A gente pode, nesse ano, que está findando, estar a se perguntar, ou iremos ainda se perguntar. Passou várias datas comemorativas: Dia dos Pais, Dia das Mães, o meu aniversário. Está se aproximando o Natal. E eu ainda não ganhei nenhum presente, mas eu quero dizer para você nessa noite: o maior presente de Deus para a tua vida, para a minha vida, é Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo já fala: eu dou graças a Deus pelo dom inefável, o presente inexplicável, que é o grande amor de Deus, que nos deu o seu único filho para morrer por mim e por você, lá naquela cruz. Porque por causa do pecado original lá no Éden, o homem ele foi afastado da presença, o homem ele foi afastado da glória de Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Aleluia! E esse presente, irmãos, homem nenhum pode explicar. Dinheiro nenhum nessa terra pode pagar. O sangue de Cristo Jesus, que me purificou e que te purificou de todo o pecado. Então você tem que estar nessa noite feliz e alegre e glorificando ao Senhor, dizendo: Deus, obrigado pelo presente chamado Jesus Cristo de Nazaré. E seguindo nessa linha de pensamento, eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia para a gente ler um pouco nessa noite alguns versículos aqui que se encontra em João capítulo de número 17. Eu queria ler com vocês alguns versículos, até os 3 primeiros versículos, 1, 2 e 3. Que vai dizer assim a palavra do Senhor: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo de número 3. E a vida eterna é esta. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado no seu coração. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Estamos aqui diante de um texto, a qual é conhecido como a oração sacerdotal ou a oração de Jesus. Nos versículos anteriores, ou capítulos anteriores, nós vamos ver que Jesus, ele vai reunir os seus discípulos, os seus apóstolos, e vai começar a apontar que a hora que o Filho do Homem ia ser crucificado estava se aproximando. E ele começa a organizar todos os detalhes dessa hora, para que os discípulos venham a entender que agora é a vez de cada um
deles continuar, vamos dizer assim, a pregoação do Evangelho do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, olhando para o momento da crucificação. E Jesus, ele não olhava para este ato, ele não olhava para a questão dele se doar por amor a mim e a você, não como um sinal de derrota, mas sim como um sinal de vitória. Por isso que ele fala, é chegado a hora, Pai. Então, Pai, glorifica a mim, porque eu glorifico a Ti, através desse sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo, amado irmão, é a vitória do Filho, é a vitória do Pai, mas também ela é a vitória da igreja, ela é a minha vitória, ela é a sua vitória. Porque muitas religiões aí, muitas pessoas olham para a cruz como um sinal de derrota, como um sinal de flagelo. Não, Jesus Cristo sim, ele padeceu, ele foi humilhado, ele levou a sentença, o castigo, o veredito de condenação que eu merecia, que você merecia, mas eu quero dizer para você que ao terceiro dia ele ressuscitou. É chegado a hora. É chegado o momento, e ele começa a orar. Tudo isso ele é necessário, tem que acontecer para que os meus filhos, para que os apóstolos, para que os discípulos e que para a minha igreja tenha direito à vida eterna. É interessante que ele vai apresentar, irmãos, nessa oração, nos versículos mais para frente, a preocupação que ele tem por nós da era presente. Aí fica uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que é a vida eterna? Carlos Filho, me explique com clareza. O que é a vida eterna? Certa feita, um jovem chegou para Jesus e perguntou: como eu faço para ter a vida eterna, para eu entrar no reino de Deus? E Jesus, ele fala: vai, vende tudo que tu tem, dê aos pobres e me siga e volte. Mas o texto a qual eu e você lemos nessa noite, no versículo de número 3, nessa oração, Jesus ele vai falar: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, através de mim, como o único Deus verdadeiro. A vida eterna é que conheçam a mim como o único Filho unigênito de Deus, para que você venha compreender melhor. Por isso que Jesus ele vai dizer que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida. João 14, versículo de número 6. Por isso que Jesus ainda, ele explica em seus sermões, nas suas pregações, que é impossível, meu amado irmão e minha amada irmã, o homem ou a mulher chegar até Deus sem passar por ele, sem crer que ele é o único Filho de Deus, que ele é o Salvador e Redentor das nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, a melhor coisa que eu fiz, a melhor coisa que você fez, foi aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque nós estamos agora em um processo de santificação. Estamos
relacionando com Deus aqui nessa terra. Então, meu irmão, é impossível ter vida eterna se eu não confessar a Cristo como Salvador, se eu não conhecer a Ele e se eu não tiver um relacionamento com Deus. Por isso que ele vai bradar: ei, quanto mais o homem se aproxima de mim, mais eu se aproximo dele. Mas irmãos e irmãs, você que me escuta, você que participa desta reunião, que ainda não confessou a Cristo como Salvador de sua vida, ei, nós estamos aqui para compartilhar com você a vida eterna que é nos dada de graça. E queremos que você tenha uma vida eterna juntamente com Cristo e juntamente conosco. Mas para isso, ei, você tem que conhecer a Jesus Cristo. E está à disposição de deixar Ele te guiar, dele te conduzir você, a sua casa, a sua família. Porque Ele é o único caminho que leva à vida eterna. Não existe um jeitinho brasileiro, né? O brasileiro é incrível, ele tem um jeito a se sobressair de uma situação difícil. É ou não é? Ei, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, mas quando o arrebatamento da igreja acontecer, não tem jeitinho brasileiro que dê jeito para a pessoa ter vida eterna. Tem aí religiões, tem seitas aí que vai falar que tem um jeitinho brasileiro, mas não, meu irmão e minha irmã, ei, após a morte segue-se o quê? O juízo. Mas eu dou graças a Deus, eu estou perante aqui santos e santas, e eu tenho convicção, se a trombeta tocar, todos nós iremos subir. Mas quando irmão Carlos Filho, que a vida eterna, ela começa, ei, a vida abundante, irmãos, a vida eterna com Cristo, com Deus, a gente pode aproveitar agora. Eu sei que nós estamos vivendo em uma sociedade que é uma questão do imediatismo, de tudo é rápido, não é? Ei, deixa eu te falar, a nossa vida, meu irmão, também ela é rápida, ela passa, ei, ó, no abrir e fechar de olhos, já passou 10, 15 anos e 20 anos. Um dia desse eu estava sendo puxado pelas orelhas, ei, meu pai, você vai para a igreja. E hoje eu estou aqui pregando pela misericórdia do meu bom Deus, pelos ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Mas um dia eu vou ficar velho, vou ficar ancião, ei, e um dia ou outro, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele pode dizer: basta, as tuas horas aí na terra já foram, vem para o descanso. Como já diz, né, irmãos, Salomão, a vida do homem, a vida da mulher é estimada de 70 a 80 anos. Ao passar disso, só é cansaço, só é um enfado. Eu olho aqui para a nave do tempo nessa noite, eu vejo muitos jovens, eu vejo irmãos e irmãs maduras, mas o Senhor pergunta para você nessa noite: será que você está desfrutando da vida abundante que eu deixei para cada um de vocês desfrutar? O mundo está aí, irmãos, em busca da felicidade. O mundo está aí atrás de esperança. Mas no final, ei, quando eles vão descansar, no final do dia, ao anoitecer, no fim da noite, colocam a sua cabeça sobre um travesseiro e não conseguem descansar, não conseguem desfrutar o sono do justo para aqueles que desfrutam a paz verdadeira.
conheceu o pleno Evangelho. A plenitude da vida eterna, a plenitude da graça, a vida abundante o Espírito Santo te dá, irmão. O Espírito Santo te dá, minha irmã, nessa noite. Então, se porventura entrou alguém nesta casa de oração, com o coração contrito, com o coração ferido, com a questão da emoção sendo ali escravizada pelo fardo pesado, eu quero dizer para você, hoje é noite de você desfrutar da vida, da felicidade, e Deus vai reatar a esperança em você nessa noite. Porque Deus, Ele não quer ver ninguém triste, abatido e cabisbaixo, não. Ele quer ver você, irmãos, como eu contemplei nessa noite, uma felicidade enorme nesta igreja, no meio dos louvores, eram os irmãos pulando, saltitando, batendo palma, dando glória, dando aleluia, expressando a abundância divina dentro de cada um. Isso, irmãos, é desfrutar da vida eterna que é compartilhada através da ação da graça comigo e com você. É a gente tirar a questão da pureza de dentro para fora e oferecer um culto agradável ao Senhor. A vida eterna, irmãos, ela começa agora. 1 João capítulo 5, do versículo 11 ao 12 vai dizer: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Mas pastor Carlos Filho, irmão Carlos Filho, por que é necessário a gente buscá-lo, a gente ter o que for necessário? Cristo vinha a esta terra para morrer por nós e nos oferecer a vida eterna através da remissão com seu sangue de nossos pecados. Romanos 6, 23, irmãos e irmãs, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Deus, Ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, mas Ele nos fez para sermos eternos. Por isso que o homem e a mulher, na sua consciência, no seu mais profundo íntimo, mesmo eu e você, tendo a convicção da nossa salvação, ninguém quer morrer. A gente quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu vai dar uma glória a Deus? A gente não quer morrer, não é? É porque dentro de nós, irmãos, tem a essência, o fôlego de vida que é compartilhado, com Deus para conosco. A gente quer viver, quer desfrutar, ou não é? Então, irmãos, mas por causa do pecado veio a morte. Por isso que Deus, Ele nos dá, meu irmão, o dom gratuito, a vida eterna, através do seu Filho. Então foi necessário Jesus Cristo morrer por mim e por você, para Ele nos dar o direito de vida eterna, porque o homem pecou. É necessário, irmãos, isso também, porque o nosso coração, ele tem sede de Deus. Nós estamos aqui adorando e cultuando a Deus, mas existe um povo lá fora que está com fome. Existe um povo lá fora que está com sede. E cabe a mim e a você anunciar que a vida eterna também é para eles. Aí cabe a eles lá fora ter o direito que eu e você tivemos de tomar uma decisão. Aonde eles querem viver a eternidade? Se é no céu ou se é em outro lugar que nós sabemos que é o lago de
o lago de fogo. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus Cristo ele está voltando. Não podemos se esquecer que até a volta dele existe uma batalha, uma guerra travada. E que guerra é essa, caros filhos? É em fazer a vontade do Espírito ou em fazer a vontade da carne. Mas eu dou graças a Deus que eu vejo aqui um povo vitorioso. Eu vejo soldados valentes. Eu vejo soldados aqui que creem naquele que fala que depois da batalha Ele me coroará. Deus, Ele me coroará. Quem crê, meus irmãos, que na eternidade tem uma coroa de glória preparado para mim, preparado para você. Então se apegue e guarde, meu irmão. Porque o diabo ele quer roubar a tua coroa e a minha coroa. Mas pastor, como é que eu recebo a vida eterna? Irmãos, não é pelas obras, não é pelo pastor, caros filhos, ser uma pessoa boa, ajudar os necessitados, não. A vida eterna, ela é adquirida pela fé em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, olha só a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha o que? A vida eterna. Só quem crê em Jesus vai dar glória a Deus. Então você já tem a vida eterna. É simples. Ele te deu porque Ele te ama. Ele me deu porque Ele me ama. E se nós temos fé, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhou em nossas vidas, e nos fez cair em si, e nos fez entrarmos no processo do arrependimento. Atos 3:9. O arrependimento, meu irmão, olha só, é necessário, porque a gente tem que se converter para que sejam apagados os nossos pecados e para que venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, você ouvinte da palavra do Senhor que visita essa igreja, ou você mesmo que denegriu algum princípio bíblico, ainda há esperança para você. A condição é nessa noite: arrependa-te do teu pecado e confesse a Jesus Cristo, porque Ele se tem uma vida eterna para você. Não troque, meu irmão e minha irmã, não troque, ouvinte da palavra do Senhor nessa noite, uma eternidade com Deus por simples momentos passageiros aqui nessa terra. Vamos permanecer fiéis, vamos permanecer enxertados na videira verdadeira, vamos permanecer em Cristo Jesus, porque Ele é a árvore frondosa e nós somos enxertados neles. Porque se eu e você, irmãos, secarmos, murcharmos, se afastarmos da presença do Senhor, a gente não vai gerar mais frutos. As nossas folhas irão cair. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo é especialista em reatar alianças. Quando a gente reata a aliança, irmão, surge algo de novo em nossas vidas. João 10:10, ele vai falar sobre isso. Vai gerar vida abundante.
Por isso que as pessoas não entendem. Como é que pode? Aquele jovem, ele estava nessa situação, era um viciado. Como é que pode? Aquela pessoa era assim, era daquele jeito, e agora mudou todo o cenário da vida dele e da vida dela. Porque Deus, Ele transforma a vida. Porque Deus, Ele muda o caráter. Porque Deus, Ele muda os hábitos. Porque Deus, Ele muda os desejos. Porque Deus, Ele muda as prioridades. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem esperança. Quem tem o Filho tem uma eternidade garantida. Então, irmãos, a gente pode desfrutar dessa bondade de Deus e garantir o nosso passaporte e preservar esse presente precioso. Na minha adolescência, eu queria ganhar uma bicicleta. E meu pai me falou que se eu passasse por média no final do ano, ele me daria uma bicicleta, a Caloi, Caloi Cross. Mas eu consegui passar, pela misericórdia de Deus, se arrastando, aí eu passei. Eita, passei. Aí eu ganhei aquela bicicleta, né? Aí andava para cima e para baixo, dava rasteira, era felicidade grande. Eu tinha uma bicicleta, mas passou os dias, passou os meses, passou-se os anos, aí eu encostei aquele presente que me deu felicidade. Aí criou ferrugem e se acabou. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? O presente que Deus nos deu, seu Filho Jesus, né? No começo da trajetória da caminhada, é uma alegria, é uma felicidade grande, enorme. Participa de todos os trabalhos, de todos os eventos. Pastor, o que é que tem na igreja hoje? A gente vem e adora. Obrigado, Senhor. Aí passam os dias, passam os anos e passam os anos. E a gente se esquece do presente de Deus. Para mim e para você. Não podemos se esquecer. Vamos aproveitar todos os instantes. Vamos aproveitar, meu irmão, a todo momento e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado por eu estar dentro do teu reino. Obrigado, Senhor, mesmo eu não merecendo, o Senhor me adotou como seu filho. O Senhor me deu um palácio, me deu uma morada no céu. O Senhor me deu uma herança. Temos irmãos que têm consciência disso. Nós temos que zelar pela eternidade que foi nos proposta, que foi nos dada. Porque tem um que tinha tudo isso aqui e perdeu. É o nosso adversário. Por isso que ele não gosta de você. Por isso que ele não gosta de mim, ele não gosta da igreja. Porque mesmo eu e você, sendo criado do pó da terra. E você quer beber. A gente vai receber o novo corpo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Corpo glorificado. Aonde não vai ter mais nenhuma dor, nenhuma doença que tira a nossa paz, que nos prejudica. Corpo zerado, glorificado. Você vai ser lindo, você vai ser linda, como você também é hoje. Ela vai ficar mais bonita e mais bonita ainda.
uma nova veste, uma nova sandália, branca como a neve. Tudo isso, irmãos, é para mim, tudo isso é para você. Mas onde é que estão nossas prioridades? Onde é que está o nosso propósito? Como é que nós se comportamos em meio às lutas? E aonde está o amor ao próximo? O nosso semelhante. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. A gente vai chegar na eternidade juntos. O apóstolo Paulo vai falar isso. Que a gente está numa corrida, numa maratona. Mas é diferente. A corrida, a maratona dessa terra, tem o primeiro, segundo, terceiro lugar, e tem os últimos lugares. A maioria das vezes só tem um vencedor. E o prêmio, meu irmão, pode ser uma medalha, pode ser antigamente uma coroa, feita de uma planta. Hoje em dia são troféus, são placas, mas tudo em ferrugem. Mas a carreira que nós estamos trilhando para a eternidade é diferente. A gente vai chegar todos juntos. Todos juntos. E segundo as nossas boas obras, nós vamos ser recompensados. Mas a eternidade é para você. É para você, irmão. É para você. É para mim. Aí eu quero aqui, meu irmão, em nome de Jesus, repreender nessa noite toda dúvida em corações. Toda dúvida na mente, se tiver alguém aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque você vai subir. Você vai ser salvo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão permanecendo em Cristo Jesus. Para a gente finalizar, o que é vida eterna? É crer em Jesus. Ele é o Filho de Deus. É crer em Deus. É continuar perseverando nessa fé. É desfrutar dessa vida abundante aqui nessa terra. Porque aqui é só o ensaio. A gente cantou, a gente louvou. Aqui foi lindo, foi maravilhoso. Mas não se compara o lindo coral que nós vamos fazer parte lá nas mansões celestiais, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você vai cantar, irmãos, eu irei cantar, e você ainda que não professou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, qual é a sua escolha nessa noite? Você quer ter uma vida eterna com Deus, pertinho dele, fazendo parte desta igreja maravilhosa? Ou você quer ter uma vida eterna longe de Deus, afastado dele? Eu quero dizer para você, eu saí lá do Bom Jardim só para te dizer isso. Jesus, ele te ama. Ele é a aliança com você nessa noite. Ele pergunta: filho, vinde a mim, todos vós que estão cansados, que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei direito à vida eterna. Então escolha nessa noite. Com certeza o pastor, os irmãos irão continuar com esse apelo. E tome a decisão correta, porque a melhor coisa que eu fiz foi aceitar a Jesus. Que Cristo Jesus abençoe a sua igreja. E eu retorno aqui o trabalho da senhora pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém.